Graça e paz a todos, Deus abençoe. Eu sou a pastora Rosa Gregório e essas são as pérolas diárias da Palavra de Deus. Já te peço que você compartilhe essas pérolas com seus amigos para que a palavra chegue a outros corações também. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 1 a 5. Queridos irmãos, mesmo quando estive com vocês, não usei palavras eloquentes, nem de grande sabedoria para lhes apresentar o ministério de Deus, porque decidi que nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e de sua morte na cruz. E fui ter com vocês em fraqueza, temor e muito trêmulo. E a mensagem, a minha pregação, foram muito simples, não com oratória persuasiva de sabedoria humana. Entretanto, o poder do Espírito estava em minhas palavras, provando a todos quantos ouviram que a mensagem vinha de Deus. Fiz isso porque desejava que vocês tivessem a sua fé firmemente baseada na palavra de Deus. Meu Deus, quando eu leio as epístolas, as cartas do apóstolo Paulo, como eu aprendo? Como eu aprendo a respeito do reino de Jesus e do Evangelho. Ainda que no 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 13 em diante, diz assim: ao falar a vocês acerca desses dons, temos empregado as próprias palavras que nos foram dadas pelo Espírito, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Entretanto, o homem que não tem o Espírito não pode entender nem aceitar esses pensamentos, que são ensinados pelo Espírito de Deus. Parece-me loucura, porque só aqueles que têm o Espírito de Deus em si mesmo é que podem compreender, que só pode ser entendido de maneira espiritual. O homem espiritual tem percepção de todas as coisas. Isso incomoda e confunde o homem do mundo, que não pode de maneira nenhuma entender o Espírito. Quem conheceu a mente do Senhor, quem pode ensinar alguma coisa ou dar conselho a Ele, mas nós possuímos efetivamente a mente de Cristo. Esse texto é muito lindo. A igreja de Coríntios operava nos dons, porém tinha muitos problemas. O apóstolo Paulo, nesse capítulo, exorta aos irmãos da necessidade de um crescimento espiritual. Ele diz aqui no capítulo 2 e o capítulo 3 do homem natural, o homem espiritual e do homem carnal. 3 tipos de pessoas. Deus deixou a sua palavra, meu amado e minha amada, para que por ela fôssemos guiados. O que a Bíblia é? O manual de Deus, para que você não seja enganado, para que você não desfrute das bênçãos do Senhor. Você precisa desfrutar das bênçãos de Deus pela palavra, pelos ensinamentos da palavra. Paulo, ele começa esse discurso já se esvaziando de todo saber. Paulo era um homem muito culto. Paulo, ele era instruído em várias línguas. Ele era um homem culto, um homem muito religioso. Mas quando ele conheceu a Jesus, a sua palavra, a sua mente humana foi transformada na mente de Cristo. Até porque para compreender as coisas de Deus, eu preciso ter a mente de Cristo. Então Paulo, ele nessa pregação, a pregação de Paulo estava alicerçada na sabedoria de Deus, não na sabedoria do homem. Paulo traz como exemplo o homem natural. O homem natural vive no seu estado pecaminoso e age pelos seus instintos humanos. Ele não conhece a Deus. Ele faz tudo de forma natural. Esse homem não entende as coisas de Deus, as coisas do Espírito.
Esse homem não tem entendimento das coisas espirituais, não tem a mente de Cristo. Esse homem natural. Versículo 14 diz assim, parece loucura. Se você trazer as coisas do céu, as coisas do reino, as coisas de Deus, a revelação espiritual para um homem natural, ele vai dizer, você é doido, você é maluco. Porque ele não entende. A mente dele ainda não foi renovada. Então, ele ainda não experimentou o novo nascimento, que diz lá em João 3,3, sobre a conversa de Jesus com Nicodemos. Não desceu as águas do Espírito e ainda não tem a habilitação do Espírito Santo. Romanos 8,9 diz assim, o homem natural não tem o Espírito Santo como sinalizado em sua vida. A boa notícia é, o Espírito Santo está o tempo todo convencendo esse homem da necessidade de receber a Jesus. Agora o segundo homem, o homem espiritual, que está lá no versículo 15 do capítulo 2, é uma pessoa governada e dirigida pelo Espírito Santo. Tem a mente de Cristo, é maduro na fé, entende a voz do Espírito Santo, é regenerado no seu homem interior, é nova criatura, sujeito às falhas, sim, porém foge da aparência do mal. E o homem espiritual, terceiro homem. Esse homem espiritual, ele se esforça para agradar a Deus e para fazer a sua vontade. 2 Coríntios 5,17 diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é presente. As coisas velhas já passou. Eis que tudo se fez novo. O homem espiritual tem a mente de Cristo. Ele começa a compreender as coisas do céu, entender a palavra. Isto é a revelação do Espírito Santo. O homem carnal. Esse é o terceiro homem. É o homem carnal. Quem é esse homem? 1 Coríntios 3,1 diz assim para nós. Queridos irmãos, estou lhes falando como se vocês ainda fossem apenas criancinhas, que não estão seguindo o Senhor como deveriam, mas os seus próprios desejos. Não posso falar-lhes como falaria a homens fortes e cheios do Espírito Santo. Eu os tenho nutrido com leite e não com alimento sólido, pois vocês não podem digerir nada mais forte. Olha como Paulo tinha uma percepção das coisas. Paulo sabia lidar com o homem natural, com o homem espiritual e com o homem carnal. Ele disse, eu não posso dar um alimento forte, porque vocês ainda não são fortes. Então é o homem crente que ainda não é maduro na fé, é menino espiritualmente, não aguenta receber um alimento mais forte. Age ainda por sua natureza carnal, se inclina para as coisas que desagradam a Deus, vive em guerras constantes entre a carne e o espírito. O crente carnal, se não vigiar, se torna um mundano. Se não vigiar, é desprovido da mente de Cristo. O mundo vai te puxar para que você desagrade a Deus. Nós precisamos andar, falar, se comportar de acordo com a palavra de Deus. São 3 verdades espirituais da palavra. O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Se você está no natural, converta-se a Jesus. Se você é espiritual, busque as coisas do alto onde Cristo está assentado. Se você é carnal e está na igreja e ama as coisas do mundo, volte-se para Deus. Deixe de ser menino, comece a se alimentar com um alimento mais forte. E a nossa mente, amados e amadas, ela só é renovada pela palavra de Deus. Quando eu medito na palavra de Deus, recebo a palavra da verdade, coisas em minha vida que estão escondidas, elas são reveladas porque a palavra de Deus ela é um espelho, ela revela a nossa própria vida. Aí sim, você pode começar a se alimentar do alimento sólido, que é a palavra de Deus. Paulo disse aqui, no capítulo 3 de 1 Coríntios, 16, não posso falar-lhes como falaria um homem forte, cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela já entende as coisas do Espírito. Ela sabe discernir a voz de Deus. E o homem natural não. O homem carnal, ele até entende,
mas ele não quer obedecer a Deus. Dessas 3 pessoas, o homem carnal é o que realmente o Espírito Santo precisa fazer uma grande obra, poderosa, na vida dessa pessoa. Ele diz: eu os tenho nutrido com leite, e não com alimento sólido, por vocês não podiam digerir nada mais forte. E mesmo agora vocês ainda precisam ser alimentados com leite. Paulo, ele estava falando à igreja de Coríntios, uma igreja que já era experimentada na palavra, nos dons. Ele estava falando num contexto igreja, bíblico, mas falando para 3 tipos de pessoas dentro dessa igreja. Aí eu pergunto para você: quem é você? Você é o natural? É o homem espiritual? É o homem carnal? Que o Espírito Santo te traga discernimento. Que o Espírito Santo, ao você ouvir esta pérola, você faça uma avaliação da sua vida. Porque não dá tempo da gente ficar perdendo tempo. Ele diz aqui, capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 3. Vocês ainda são homens de primeira infância, controlados pelos seus próprios desejos. Então o homem carnal é aquele que deixa a carne falar mais alto. Não dá voz, não atende a voz do Espírito. E não pelos de Deus, quando você sente inveja dos outros. Paulo começa a enumerar. Quando eu sinto inveja de alguém, eu sou carnal. Oh, meu Deus. Aquela discussão por preferência, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. Aí o apóstolo Paulo: mas vocês não são mundanos pensando dessa forma? Estão agindo como pessoas mundanas. Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Ora, nós somos apenas servos de Cristo, e com a nossa ajuda é que vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor deu a cada um de nós. Meu papel é plantar, Apolo vai regar, e é Deus que vai dar o crescimento. Então, meu amigo, minha amiga, deixa Deus, deixa o Espírito Santo trazer crescimento no teu espírito, para que você se torne um homem espiritual. Receba essa palavra em nome de Jesus. E lembre-se, vida de vitória é vida na palavra. Deus te abençoe.